O Narutoverso nos esportes. Será que isso é possível? Pega o pergaminho, que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Naruto, e o vídeo de hoje é uma sugestão que o Paulo sugeriu durante uma das lives, e eu achei muito interessante, não consegui fazer antes, e vou fazer essa semana, né? Vendo que as Olimpíadas estão aí no auge, né, e tudo mais. E se você quiser sugerir outros temas de vídeo, deixa aí embaixo nos comentários que eu posso fazer vários vídeos que vocês pedirem, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, assim como o Paulo sugeriu, eu separei alguns esportes, né, que alguns personagens de Naruto poderiam participar, que eles acabariam se saindo bem ou teriam algum tipo de chance, né? Alguns até com hack e outros assim mais naturalmente, né, como nós fazemos. Eu separei mais ou menos numa ordem de pódio, mas não necessariamente você tem que concordar comigo. Se você discordar ou pensar em outras hipóteses, deixe aí nos comentários também. A gente pode conversar, discutir e tal. Às vezes até mudo minha opinião, né? Mas eu vou explicar o porquê de cada um aqui no vídeo. Bom, e a primeira modalidade é o atletismo, que envolve corrida, salto. Então são várias modalidades que precisa de reflexo rápido, que precisa de pulo, precisa de velocidade, né, esquiva. Então nesse caso eu separei 3 personagens que poderiam ser os melhores nesse esporte, né? O primeiro é a Sakura. A Sakura, assim como a Tio, que eu já vou adiantar que é o segundo lugar, elas tiveram um desempenho ótimo desviando dos ataques do Sasori, né? Tanto desviando lá durante as 100 marionetes, como antes, quando ele lançou um monte de Senbon e tal. E a Sakura, ela teve mais feitos ainda de esquiva, né? A própria Tsunade ensinou ela e tal, falou que o mais importante era ela se manter viva e se esquivar e tudo mais. Então eu acho que a Sakura seria a que melhor se daria bem no atletismo, né? Porque ela consegue ser razoavelmente rápida e ela consegue lidar bem com os obstáculos. A Tio eu coloquei em segundo lugar porque ela tem uma mecânica parecida e ao mesmo tempo ela já é uma pessoa muito velha. Então ter toda essa agilidade, toda essa habilidade, mesmo sendo muito velha, não é pra qualquer um, né? Então a Tio com certeza merece esse segundo lugar. E em terceiro lugar eu coloquei o Neji. Mas Rafa, por que o Neji? Bom, primeiro a gente tem que falar sobre o Byakugan, né? Vários usuários do Byakugan poderiam estar aqui. E por que o Neji e não outros membros do clã Hyuga? O Neji demonstrou uma habilidade de esquiva e velocidade muito grande, principalmente durante a luta contra o Kidomaru. E ele também foi muito mais rápido do que a Hinata durante a luta contra o Jubi. E ele se mostrou também muito ágil durante a luta contra o Naruto. Além do Byakugan, ele tem essa velocidade, né, incrível dele. Então acho que ele merece o terceiro lugar. E eu separei algumas menções honrosas também. A Hinata, ela já demonstrou uma boa esquiva também, né? Não tanto quanto o Neji, mas ela demonstrou uma boa esquiva. E ela tem o Byakugan para ajudar ela. E como menção honrosa, outros usuários do Byakugan também entram aí porque eles têm essa facilidade, né? Outra menção honrosa são os membros do clã Uchiha, né? Com Sharingan, que ajuda eles a preverem alguns movimentos, né? A gente vê o Itachi, principalmente, desviando de vários ataques do Sasuke e tal, só que, ao mesmo tempo, eles têm uma certa falha, né? Tipo, se eles não forem ágeis o suficiente, eles podem acabar sendo atingidos, como o próprio Itachi foi, né? Outra menção honrosa é o Minato, que, além de muito rápido, ele demonstrou uma boa capacidade de resposta, então ele tem um bom reflexo, o que poderia ajudar ele também no atletismo. E a última menção honrosa, claro, não poderia ser outra, né? A nossa rainha dos esportes, a Tenten. A Tenten, ela tem uma boa habilidade de esquiva, né? Ela já demonstrou algumas vezes. Ela também é bem rápida, né, em comparação a várias pessoas, e também bem flexível. Outro esporte que eu separei aqui é esgrima, e a gente tem vários espadachins durante a série, né? Então, para esse esporte, eu separei os espadachins que são mais hábeis com espadas finas, né? Que são as mais usadas na esgrima e tal. Claro que a espada da esgrima é ainda mais fina, ainda é diferente, né, e tal. Mas eu tentei pegar o mais fino possível que eles seriam bons. Isso não quer dizer que eles são os melhores espadachins da série, mas com uma espada fina, eles são os que mais se destacam. Em primeiro lugar, eu coloquei o Lâmina das Trevas do jogo do Naruto Online. Mas por que eu coloquei um personagem de jogo? Bom, primeiro, porque ele tem todo o moveset dele
baseado em Kenjutsu, né? Então as habilidades dele são muito baseadas em atacar com espada, em defender com a espada, em canalizar o chakra dele pela espada. Então ele, como o próprio nome dele diz, né, Lâmina das Trevas, os ataques dele são baseados na lâmina dele, na espada dele. E é uma espada longa e fina, então pode se encaixar bem nesse esporte da esgrima. Em segundo lugar, eu coloquei o Mifune, porque é inegável o quão bom ele é com uma espada. Ele é tão bom que ele consegue impedir os ninjas de fazerem selos de mão enquanto eles estão lutando, né? Então, sem dúvida, ele consegue parar um adversário só com uma espada. E ele é um ótimo espadachim, ele merece com certeza o segundo lugar, se não o primeiro, né? Em terceiro lugar, é um personagem de filler, realmente. Também é um personagem do País do Ferro. Eu tô falando do Tatewaki. O Tatewaki é um ótimo espadachim, ele já demonstrou uma grande habilidade o suficiente para o Kabuto se interessar em trazer ele pelo Edo Tensei, e ele serviu de guarda-costas para tio lá do país do Isso, eu acho, por bastante tempo, e ele fez um ótimo trabalho, tanto que ele conseguiu destruir várias marionetes do Sasori. Mas o Sasori era muito mais poderoso que ele, né? E o estilo de luta do Sasori prevalecia muito sobre ele. Só que assim, essa lista foi muito difícil de fazer, essa parte da lista, né? Sobre a esgrima. E eu queria trazer mais umas menções honrosas. Como, por exemplo, o Omoi. O Omoi é um ótimo espadachim, ele conseguiu encurralar a Meiuri, ele não precisou usar outros artifícios além da espada, acho que clone só. Ele demonstrou um ótimo trabalho com a espada também, lá contra o Sasori, né? Durante a luta lá das duas divisões de ataque surpresa. Então, com certeza, ele merecia um espaço aqui. Ele também usa uma espada longa e fina. Então, ele realmente merece ser citado aqui. Outro espadachim extremamente habilidoso, que também usa uma espada nesse mesmo estilo, longa e fina, é o Hayate. O Hayate, ele é muito subestimado, porque ele morreu muito cedo, a gente não viu muita coisa dele e tal. Mas o Hayate, ele tem uma ótima habilidade com espada. Ele é um ótimo espadachim, ele consegue encurralar pessoas muito poderosas com a espada dele, mesmo sendo uma espada não muito especial. Ele demonstrou em jogos também, no anime, quando ele foi trazido de volta pelo Kabuto pelas duas vezes, né, durante o arco Shikari, depois da guerra. E ele realmente merece ser citado aqui. E como a gente tá falando dele, a gente não pode deixar de falar da Yugao, né, a esposa dele. Esposa não, namorada, né, quando ele morreu eles estavam namorando ainda. Ela também é uma ótima espadachim, ela cai na mesma coisa que o Hayate, ela apareceu pouco na série, mas o pouco que ela apareceu já deu pra ver que ela é boa com a espada. Ela teve aquele episódio de fobia da espada e tudo mais, e eu quase coloquei ela mais pra cima, mas eu acho que ela merece ficar aqui nas menções honrosas também, junto com o Hayate. E nos jogos, principalmente, ela é uma das melhores espadachins que tem. Tanto que ela tem uma habilidade que melhora outros espadachins. Outra personagem que é uma ótima espadachim, que cai num esquema parecido com o do Mifune, é a Shiseru. E ela tem uma habilidade muito grande em Kenjutsu, e ela conseguiu encurralar o Sai, o Yamato, ela conseguiu desarmar as pessoas com espada e tudo mais. Mas como a gente não viu muita coisa dela, eu acho que a gente não pode colocar ela mais alto do que isso. A gente ainda tem o Killer Bee, que usa vários tipos de espada, e ele tem um estilo de luta muito próprio, e ele conseguiria com certeza ir muito bem nesse tipo de luta, principalmente porque ele é muito imprevisível, né? Eu só não coloquei ele no top, no lugar do Tatewaki, porque o estilo de luta dele depende de várias espadas ou ação errada, né? Apesar dele ser um espadachim muito bom e muito adaptável, ele não é tão experiente com uma única espada. Então eu coloquei ele um pouco mais pra baixo. E falando em Killer Bee, a gente pode trazer alguém que lutou com espada contra ele, né? O Sasuke. Também é um ótimo espadachim, né? A gente não tem como negar que o Sasuke é um bom espadachim. Ele conseguiu por um tempo peitar o Killer Bee com a espada dele, apesar de não ter ganhado, né? Ele levou uma sova dele, mas mesmo assim o Sasuke ele tem ótimas habilidades com espada. Tanto que ele criou jutsu baseado em espadas, né? Ele criou espada de chama, ele criou espada de raio. O Sasuke, ele tem muita habilidade com espada, né? Com forte, e não dá pra negar que ele é um ótimo espadachim também. Aí nós temos o Chojuro, o Kisame e o Shizuma, que eles são os 7 espadachins da névoa, né? São alguns dos 7 espadachins. Eu poderia colocar outros aqui, mas os outros não mostraram a habilidade com uma espada menor e tal. Por isso eu tô falando desses 3. E assim, o Chojuro, a gente viu ele desarmar e conseguir praticamente vencer uma luta contra outras espadachins menos experientes que ele, apenas com uma espadinha, né? E ele conseguiu lutar também com uma espada contra o Urashi, que ele permaneceu bastante tempo com aquela espada. Depois ele criou uma espécie de espada de água. O Kisame conseguiu derrotar o mestre dele, Fubuki, também só com uma espada. E o Fubuki era muito poderoso, né? A gente não viu muito das habilidades dele, mas ele é reconhecido por ser muito poderoso. E o Shizuma entra num conceito muito parecido com o do Chojuro também, né?
Ele também conseguiu lutar com uma espada comum por bastante tempo, e ele inclusive era instrutor da academia, e ele ensinava habilidades com Kenjutsu para as crianças. O terceiro esporte que eu trago aqui é o halterofilismo, que é a capacidade de levantar peso, né? Então eles fazem toda uma posição lá, conseguir levantar o peso sem se machucar e tudo mais. E esse esporte requer muito do treinamento de membros superiores. Então não faz diferença velocidade, força de impacto e tudo mais. E tem algumas coisas que podem facilitar esse processo. E é por isso que eu dividi entre os que não usam hack e os que usam hack para poder ganhar essa competição. Entre os que não usam hack, com certeza, em primeiro lugar, não poderia ser outro, porque a gente já viu essa pessoa fazendo isso sem hack nenhum, né? É o quarto Haikage, o A. No escritório dele a gente consegue ver o halter lá, ele consegue levantar peso e tal. Como o estilo dele se baseia muito nisso, né, em levantar peso, eu acho que ele poderia se dar bem nesse esporte também. Achou que eu tava brincando? Outro que poderia se dar bem é o Jirobo, porque o cara simplesmente arranca um pedaço da terra e joga nas pessoas, né? Como se não fosse absolutamente nada. Se ele quiser ainda roubar, ele consegue ativar o selo amaldiçoado e aumenta muito mais a força dele. O Jirobo, ele com certeza merece esse segundo lugar. O Gai cai no mesmo caso do Lee, então não sei qual dos dois colocar aqui, né? Eu coloquei o Gai, mas poderia ser o Lee também. Como eles trabalham muito com taijutsu e força bruta, né? Que eles usam o punho forte, eles acabam precisando levantar muito peso, então eles precisam treinar a musculatura. E por isso eles acabam ficando em terceiro lugar sem o hack. Mas com o hack, a gente acaba tendo outros personagens. Como, por exemplo, o Naruto e o Fukasa. O Naruto é o que mais tem hack para fazer essas coisas. Porque o Naruto tem o modo sábio, e nisso inclui o Fukasa, que eu também, e outros usuários do modo sábio, que poderiam levantar pedras enormes. Ele ainda tem o manto da Kurama, que ele consegue levantar os pesos dele e tal. E a gente já viu ele fazendo isso. E ele também pode concentrar esse manto na mão para desferir soco e tudo mais. Então talvez isso também possa ajudar ele. E isso sem contar os clones dele, né? Então o Naruto é o que mais tem hack pra fazer isso. E eu colocaria ele no primeiro lugar, porque imagina combinar tudo isso. E falando em ganho de força, a gente não pode esquecer a Tsunade e a Sakura, né? E outros usuários do punho adamantino. Porque elas levantam coisas muito pesadas, como uma espada gigante, pedras, e como se não fosse nada, né? Mas elas fazem isso concentrando o chakra delas na mão e levantam essas coisas, né? E outro hack que eu não poderia deixar de comentar é o do Onoki, né? O terceiro Tsuchikage. Porque ele consegue deixar simplesmente as coisas mais leves. E tipo assim, não só um pouco mais leve, ele consegue deixar muito mais leve. Então assim, ele poderia levantar um dedo se ele quisesse. Nisso inclui também o primeiro Tsuchikage, que tem essa mesma habilidade. Com menção honrosa, da parte justa, né, sem hack, a gente tem o terceiro Haikage também, que poderia fazer esse mesmo esquema do quarto Haikage. A gente não tem certeza, mas eles têm uma construção de corpo muito parecida, o mesmo estilo de luta e tudo mais. Então provavelmente ele também fazia isso. Mas como a gente não tem certeza, eu preferi deixar nas menções honrosas. A gente ainda tem o Shira, que a gente viu durante o filler dos exames Chunins e tal. E o Shira, ele tem bastante força bruta, o suficiente para rivalizar com o Lee. Então ele provavelmente faz muitos treinos voltados à força, né? Então é bem capaz que ele faça alguma coisa que nem o Lee e o Gai. Então por isso eu prefiro deixar ele aqui nas menções honrosas também. E por último, a gente tem a Tenten, que a gente já viu fazendo alguns treinos de força, mas ela não pega tão pesado quanto o Gai e o Lee. E ela também leva um pergaminho muito pesado, né? E com hack a gente não pode deixar de citar o Chozo, o Choji e todos os membros do Clock Meat, que conseguem aumentar o corpo, e isso facilita eles a levantarem as coisas, né? Então eles podem aumentar partes do corpo ou o corpo inteiro. A gente também tem o Jugo, que ao ativar o Seninka dele, ele consegue levantar muito peso e tal, destruir as coisas. Então também entra como menção honrosa. A gente tem o Han, que usa as habilidades do Goku, né, o 5 caudas, para aumentar a força dele, só que o negócio dele parece ser mais impacto. Então eu achei melhor deixar ele nas menções honrosas. E também falar que o Naruto poderia usar essa habilidade que tem o Goku. E ainda tem o Kakuzu, né, que tem a habilidade de endurecer o corpo dele e aumentar a força dele com o estilo terra. Mas a gente não viu ele fazendo esse movimento específico, então também melhor deixar nas menções honrosas. Mas aí, gente, o que vocês acharam dessa lista, né? Vocês concordam com essa lista? O que vocês mudariam nessa lista? Deixem nos comentários que a gente pode conversar, né? Se você discorda, se você concorda, se você adicionaria alguém, se você mudaria alguém de posição. Deixem nos comentários que a gente pode conversar, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, que isso ajuda imensamente o canal. Se não for inscrito, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem em Kaguya. E é uma espada longa e curta.
Oh,